Salmo 106, do 12 ao 16. Agora, Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, o povo estava muito feliz, sabe? Nós adoramos milagres. Eles não tiveram que fazer nada, eles ficaram lá, e Deus abriu o Mar Vermelho. Então eles creram em suas palavras e cantaram em seu louvor. Bem, claro. Mas logo esqueceram suas obras. Eles não esperaram por seu conselho. Mas eles tinham um desejo devasso no deserto e colocaram Deus à prova no deserto. Eles tentaram a Deus murmurando, reclamando a propósito. Eles começaram bem, mas não tiveram poder de perseverança. Eles ficavam bem desde que estivessem recebendo tudo o que queriam no deserto, mas eles se cansaram do maná, daquele milagre depois de um tempo, e eles queriam carne. Então eles murmuraram e reclamaram até que Deus lhes deu o que eles pediram, mas enviou uma doença avassaladora no meio deles. Eu não sei o que foi, mas não quero nada disso. Então isso aconteceu quando os homens no campo tiveram inveja de Moisés e Arão, os santos do Senhor, e a terra se abriu e os engoliu, e também um fogo eclodiu no campo. Então eles ficaram mais burros ainda e fizeram um bezerro e começaram a adorá-lo. Agora, quero falar algo e espero que você não se esqueça disso. Nunca tenha inveja do que uma outra pessoa tem, se você não quer fazer o que ela fez para ter aquilo. Amém? Nossa, deve ser tão bom ter tanto dinheiro assim. Deve ser tão bom. Às vezes nos ressentimos das pessoas cujas vidas são abençoadas. Talvez haja pessoas que receberam tudo de mão beijada, mas a grande maioria das pessoas que têm uma vida boa realmente, elas fizeram o que 1 Pedro 1, 3 a 8 diz. Especialmente se olharmos para isso do ponto de vista cristão, eles tomaram posse da palavra de Deus e disseram: eu não vou perder a melhor vida que Deus tem para mim. Se Jesus pôde fazer o que ele fez por mim, então certamente eu posso cooperar com o Espírito Santo e deixá-lo me guiar para uma vida que vai ser tão incrível que as pessoas que não são salvas vão querer conhecer o Deus que eu sirvo. Amém? Quantos de vocês entendem que vocês não estão aqui na terra só por você mesmo e só para fazer a si mesmo feliz? Eu acho que não entendemos isso como deveríamos. Acho que algumas pessoas só entram num relacionamento com Deus porque elas têm todos os tipos de problemas e só querem que Deus conserte os problemas delas e tudo se torna sobre elas. E Deus, ele quer fazer isso por você, mas ele também precisa de você. Nós somos as mãos e os pés de Jesus nesta terra hoje e ele precisa de cada um de nós, prontos todos os dias para fazer o que ele nos pedir para fazer. Seja o que for que ele nos pedir. Vamos lá. Quem estaria disposto hoje a dizer: Deus, eu vou dizer um sim eterno para você antes mesmo de eu saber qual é a pergunta? Eu sempre direi sim. E aí você me diz o que é? Eu direi sim e você me dirá o que você quer. Mais tarde, mas a minha resposta para você é sim. Sabe, Deus é tão bom, Ele fez tanto por nós. O que Jesus passou naquela cruz, quero dizer, estou estudando para uma série de mensagens e não vou pregá-las aqui neste fim de semana, mas, sabe, eu tive que ver algumas coisas a respeito de Jesus, de como voluntariamente ele abriu mão dos seus direitos e privilégios como filho de Deus para vir aqui a esta terra e assumir uma forma humana terrena para fazer o que ele fez por nós. E não era nada que ele tinha que fazer. Ele fez porque ele quis fazer.
e nós achamos que não conseguimos resistir à tentação, mas quando ele estava no jardim do Getsemane, ele estava sendo tentado pelo diabo a não passar pelo o que Deus o havia chamado para passar. E diz que ele orou e resistiu à tentação a ponto de suar grandes gotas de sangue. Então, pense nisso quando você estiver tendo dificuldades em resistir a algo que você sabe que não é a escolha certa para você fazer. Amém? Pense no que Jesus resistiu por nós. E o que isso fez por nós. Eu fiquei tão animada estudando que mal posso esperar para pregar esta série. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não são obras da carne que é a nossa energia tentando fazer o trabalho de Deus, inventando coisas e tentando fazer tudo sem Deus, mas é fazer, há uma diferença entre as obras da carne e fazer o trabalho que Deus nos chama para fazer. Fazer esse esforço de levantar e passar tempo com Deus pela manhã antes de sair e fazer qualquer coisa, porque você é inteligente para saber que o seu dia vai ser ruim se não começar com Deus. Amém? Sei que nem todos vocês conseguem gerenciar suas vidas da forma que eu faço. Eu consigo me levantar e passar 2 horas com Deus, mas mesmo que sejam só 5 minutos, seja esperto bastante para não sair de sua casa sem antes dizer: Deus, eu preciso de você. Deus, eu te amo. Obrigada por tudo que você fez por mim. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. Amém? Mas agora vamos pensar sobre crer por um minuto. Sabe, crer requer um pouco de domínio próprio, porque somos tentados a duvidar. E eu amo esta escritura de Marcos 11, 24, 25, que diz: portanto, eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração, crendo que vocês receberam, isto será dado a vocês. Uma outra tradução diz: acredite que você já recebeu e você vai ter, mas não diz quando você vai receber. Então, quantos de vocês têm orado por algo e já se passaram 10 anos e ainda estão esperando? Agora me diga, quantas milhares de vezes você foi tentado a desistir desta coisa em particular? Ok? Bem, é aqui que entra a disciplina e o domínio próprio, porque você diz: não, eu não vou desistir de Deus. Cale a boca, diabo, eu não vou desistir de Deus, não importa quanto tempo leve, eu creio que a palavra de Deus é verdadeira e eu não vou desistir de nada. Agora, o que você tem se não tem esperança e fé e alguma expectativa de que algo de bom vai acontecer com você? Bem, nada de bom acontece comigo. Ei, pare de dizer essas coisas. Não se preocupe, uma dessas mensagens será sobre a boca, sabe? Mas eu não vou dizer qual, porque eu não quero que você decida. Acho que eu não preciso disso. Espero que ainda me amem quando eu terminar aqui. Primeira João 3, 21, 22. Amados, se nossos corações não nos condenam, temos confiança diante de Deus. E o que quer que pedimos a Ele, receberemos dEle, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. Bem, aqui não diz apenas, peça o que quiser e você terá. Aqui diz: se guardarmos seus mandamentos e fizermos o que Ele nos pede para fazer. Não estou dizendo que Deus nunca faz nada por nós quando somos desobedientes, porque Ele é misericordioso e nos ajuda. Ele nos ajuda se clamarmos por ajuda. Mas eu vou dizer, e eu acredito que eu posso provar isso numa centena de escrituras, que você não pode viver insciente e a habitual desobediência e esperar que Deus manifeste todas as coisas boas que você quer na sua vida. Isso é uma parceria, sabe? Deus diz: isso é o que eu quero fazer por você, e essas são as coisas que eu gostaria que você fizesse por mim. Agora, várias dessas coisas, e vamos entrar muito mais nisso amanhã, eu acho,
que o que fica difícil para algumas pessoas é que há várias dessas coisas que você pode fazer de errado e ainda ir para o céu. Porque a sua salvação não é comprada pelas suas obras. Mas eu vou te dizer o que é suas recompensas. Só tem uma pessoa aplaudindo isso. O que está acontecendo? Você me ouviu dizer, a sua salvação não é baseada em suas obras? E todo mundo diz, sim, não há nada para eu fazer. Aí eu disse, mas são as suas recompensas, e reduziu para uma mulher aqui no meio. Vamos lá, tem escrituras para tudo isso que eu estou falando. Ele diz, eis que venho em breve, eu vou trazer minhas recompensas comigo, para dar a cada pessoa de acordo com o que elas fizeram. Mas será que sabemos ler? Se você semear para a carne, colherá da carne ruína, decadência e destruição. Mas se você semear no Espírito, colherá do Espírito vida e vida eterna. Então não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois tudo que o homem semear é isso que ele vai colher. Eu posso tirar várias roupas do cabide na loja e quando o Espírito Santo me pedir para pendurá-las, eu ignoro e vou embora, e eu vou para o céu. Isso não tem nada a ver com ir para o céu. Mas haverá algo na minha vida que eu vou perder. Estão me ouvindo? Eu acho que, para mim, uma das coisas mais emocionantes sobre o meu relacionamento com Deus ainda é, e sempre foi, mas ainda depois de 40 anos, são todas aquelas coisinhas entre eu e ele que não fazem sentido para outra pessoa. E é por isso que alguns de vocês, quando falam sobre pegar roupas que eu tirei de um cabide, você pensa, para, eu tenho um problema. Bem, talvez você deveria voltar lá e pegar as roupas que você jogou no chão. Você já me ouviu pregar sobre isso? Você vai ao supermercado e está morrendo de fome? E você coloca um tanto de coisa na cesta e quando chega ao corredor, que tem tudo aquilo que você realmente precisa, como leite, os ovos, esse tipo de coisas, aí então você percebe que não pode pagar? Agora você tem que tirar as coisas e colocá-las de volta. Mas agora então você coloca alface junto com o detergente, sabe? Vamos, eu sei disso, eu já fiz muito disso. Eu costumava fazer isso o tempo todo, mas de alguma forma depois que eu fui cheia do Espírito Santo, e eu entrei num relacionamento sério com Deus, ele me dizia, coloque isso onde você achou. Eu nunca tinha escutado isso antes. E eu vou te dizer uma coisa, mexer com Deus é um negócio muito perigoso. Ele vai virar sua vida de cabeça para baixo. Amém? Ele vai virar de cabeça para baixo e depois de cabeça para cima. E então, você vai amar a vida que você tem. E não há nada melhor do que saber que você fez a coisa certa. Apenas pense nisso. Pense nos tempos em que era tão difícil para você fazer a coisa certa, mas você fez. E quão bom foi saber que você fez a coisa certa. É hora do almoço e você está sentado na mesa com um monte de gente. Eles não gostam do trabalho, não gostam do chefe. Estão fofocando sobre isso e aquilo, e você ouviu o que fulano fez. O Espírito Santo te impele, e você não precisa ouvir isso. Vá dar uma volta para orar ou algo assim. Mas então você pensa, ou o diabo coloca esse pensamento. Você não quer que as pessoas pensem que você se acha melhor do que elas. Ele não se importa com o que as pessoas pensam, ele quer que você se sente lá e ouça aquele veneno. Então você se envolve e vai se sentir mal o resto do dia. Mas se você obedecer, se sentirá tão bem por ter feito a coisa certa e saber tão bom ir e fazer a coisa certa.
Não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de fazer o que é certo, pois no tempo devido você vai colher se não esmorecer. Às vezes temos que fazer a coisa certa por um longo tempo antes de obter o resultado certo. E é aí que entra o domínio próprio. Disciplina, Tiago 4,17. Então, aquele que sabe a coisa certa a fazer e não faz, esse está pecando. Existem pecados de comissão e pecados de omissão. Tem coisas que fazemos de errado, mas tem coisas que nós sabemos fazer certas, como limpar suas próprias bagunças. Vou te dar outro. Quantos de vocês, quando usam o último papel higiênico... Vamos, não me façam descer aí. Sabe o que eu realmente não suporto quando eu estou em um banheiro público? E eu usei o último papel do rolo e Deus me faz tentar alcançar o outro lá em cima. Eu nunca sei como fazer isso funcionar. E eu fico lá querendo. Bom, eu não vou dizer o que eu fico querendo. Mas uma coisa eu te digo, eu decidi na minha mente que eu vou obedecer a Deus em todas as pequenas coisas que Ele me disser para fazer. E eu aposto que toda vez que fazemos isso, o diabo fica nervoso e ele dá um chilique em algum lugar no inferno, porque ele odeia quando obedecemos a Deus. Vamos lá. Agora, quantos já me ouviram falar sobre colocar o carrinho de volta no lugar? Certo. E eu vou te mostrar uma coisinha. Alguém nos enviou isso e o meu filho me disse: mãe, eu acho que este pode ser o seu maior testemunho quando você se for. Então, John, você está pronto com aquela coisinha que eu te pedi para fazer? Apenas assistam. Eu vou te dizer algo. Você começa com as pequenas coisas, e elas são a prática para as coisas grandes. E então não vai demorar muito e elas serão coisas importantes que Deus vai te pedir para fazer. E não é que a sua carne realmente queira dizer sim, ou o contrário disso, mas não será tão difícil porque você vem praticando há tanto tempo. Todos nós podemos ir para a escola do Espírito Santo. Talvez você não possa ir para a faculdade de teologia, mas quantos gostariam de matricular-se na escola do Espírito Santo? Ei, eu não estou brincando, não. Levante a mão se não está falando sério, porque eu estou me preparando para orar por você. Amém? Porque isso que acontece quando você diz: Deus, eu quero a sua vontade na minha vida. Vamos, eu quero a sua vontade na minha vida. Quero ser aquela pessoa excelente que glorifica você. E eu sei que será preciso disciplina e domínio próprio. Quando você fala isso, bem, então se prepare. Amém? Vamos todos ficar em pé. Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que você nos ajude, Senhor, nos ajude, nos ajude, nos ajude, nos ajude. É fácil dizer sim aqui, mas temos que sair e viver isso. Pai, nos ajude a sermos excelentes pessoas. Nos ajude a andar a milha extra e sempre fazer o que você faria, Jesus, na mesma situação. Seja nas pequenas ou nas grandes coisas. Nos ajude a exercitar esse músculo de domínio próprio e não deixar a carne nos governar. Mas a escolhermos o Espírito Santo e sempre dizer sim para você, sabendo que você nos ajudará, sabendo que não existe nenhuma tentação tão grande que você não nos forneça a saída.
E te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Bem, não há nada que te faça se sentir melhor do que saber que você fez a coisa certa. Isto te dá uma paz maravilhosa. Deus quer que façamos as coisas com excelência, sendo disciplinados, mantendo nossa palavra e sempre caminhando uma milha a mais. E disciplina e domínio próprio são coisas que nós temos, mas temos que usá-las, temos que desenvolvê-las.